Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Bruna Guimarães. Sou a residente que estará com vocês nessas próximas semanas. Hoje nós faremos a resolução de questões sobre matemática financeira e vamos fazer uma breve revisão sobre o conteúdo de razão e proporção, onde razão é uma divisão e usamos ela para comparar dois valores. Por exemplo, a razão entre 3 e 5. Podemos dividir 3 por 5 e temos que a razão é igual a 0,6 se dividirmos 3 por 5. Temos as razões equivalentes, são as razões que têm o mesmo resultado. Por exemplo, 10 e 12, e a razão entre 10 e 12, e 25 e 30. Se nós simplificarmos 10 e 12 e 25 e 30, simplificar 10 por... Podemos simplificar 10 por 2 e 12 também, iremos simplificar por 2. Temos como resultado 10 dividido por 2, 5, 12 dividido por 2, 6. Podemos simplificar 25 por 5 e 30 também por 5. Temos como resultado 25 dividido por 5 é igual a 5 e 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, são razões equivalentes. São razões equivalentes. Se dividirmos 10 por 12 e 25 por 30, teremos o mesmo resultado. Assim como simplificando, né? Nós tivemos o mesmo resultado, 5/6. A razão inversa é onde o produto é 1. A razão, por exemplo, de 2 e 11 é multiplicado pela razão de 11 meios. Bastaria multiplicar 2 vezes 11, que é igual a 22, e 11 vezes 2 também é igual a 22. E nós dividirmos 22 por 22 é igual a 1. Então, se o resultado é igual a 1, o produto é igual a 1, né? Na verdade, nós fizemos a multiplicação. Lembrando que produto é o resultado de uma multiplicação, né? Se o produto for igual a 1, é porque a razão é inversa. Temos também proporção. A proporção é quando as duas razões elas são iguais. Por exemplo, a razão de A e B e a razão de C e D. Quando elas são iguais, eu falo que tem uma proporção. Há uma proporção. Agora, observando grandezas, né? Grandeza é tudo que se pode medir. E nós temos a grandeza inversamente proporcional, que quando uma aumenta, a outra diminui. Então, quando acontece de aumentar uma, a outra vai acontecer o contrário, ou seja, vai diminuir a outra. Ou se uma diminui, a outra vai aumentar. Quando é diretamente proporcional, as duas aumentam na mesma proporção e diminuem na mesma proporção. Ok? Outra coisa, temos a regra de 3 simples, que relaciona apenas duas grandezas, e a regra de 3 composta, que envolve 3 ou mais de 3 grandezas em um determinado problema. Isso nós vamos ver agora com mais calma, observando as questões que nós vamos resolver. Primeira questão. Um time de basquete arremessou 90 bolas na cesta e converteu 60 arremessos. Qual a razão entre o número de arremessos convertidos e o total de arremessos? Ok. Observem que está perguntando qual a razão entre o número de arremessos convertidos. Qual que é o número de arremessos convertidos? 60. Então, 60 e o número
número de arremessos cometidos pelo total de arremessos. O total de arremessos foi 90, falou que arremessou 90 bolas, então 90. Agora, nós poderemos simplesmente simplificar 60 e 90, nós podemos simplificar, né? Simplificar por 10, simplificar por 10. Simplificar significa tornar uma fração mais simples, tá? Então, nós vamos tornar essa fração mais simples dividindo ela, tá? Dividindo 60 por 10 e 90 também por 10. Lembrando que para simplificar, nós precisamos simplificar pelo mesmo número. O numerador e o denominador precisam simplificar pelo mesmo valor, tá? 60 dividido por 10 é igual a 6. 90 dividido por 10 é igual a 9. Agora, nós podemos simplificar novamente por 3. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, nós temos que a cada 3 arremessos, ele acerta 2. Então, a cada 3 arremessos, ele acerta 2, ok? A cada 3 arremessos, ele vai acertar 2. Ok, continuando. Observem que, na segunda questão, para se construir um contrapiso, é comum, na construção do concreto, se utilizar areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento, em metros cúbicos, na carga de concreto trazido pela betoneira? Ok. Para um contrapiso, são necessários 1 parte de cimento, mais 4 partes de areia, mais 2 partes de brita. Então, somando 2 mais 1 mais 4 é igual a 7. Igual a... nós não sabemos qual que é a quantidade que nós utilizaremos só para 1 metro cúbico de betoneira, né? Então, seria X, porque nós não sabemos. Mas, para essa quantidade aqui, para essas 7 partes, nós utilizaríamos 14 metros cúbicos de concreto, ok? Agora, sempre que nós temos 3 valores, 1, 7 e 14. O X, ele é um valor também, mas ele não é um valor conhecido. Então, sempre que nós temos 3 valores, nós podemos utilizar a multiplicação cruzada. Ficaria 7 vezes x, que seria 7x, igual a 14 vezes 1, que é igual a 14. Agora, isolando o x é igual a 14, levando o 7 para a direita agora, para a direita da igualdade, ele fica dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Então, 14 dividido por 7 é igual a 2. X é igual a 2. A letra correta seria a letra B, tá? Próxima questão, terceira questão. Durante um jogo de futebol foram anunciados os totais do público presente e do público pagante. Diante da diferença entre os dois totais apresentados, um dos comentaristas esportivos presentes afirmou que apenas 75% das pessoas que assistiram aquele jogo no estádio pagaram o ingresso. Considerando
que a afirmativa do comentarista está correta, a razão entre o público não pagante e o público pagante naquele jogo foi de... Ok, então nós queremos a razão do público não pagante Nós queremos a razão do público não pagante pelo público pagante. Público não pagante pelo público pagante. Observem que eu poderia também estar pedindo qual seria a razão do público pagante pelo público não pagante. Era só inverter, tá? Mas seria o mesmo processo, só que eu iria inverter. Ao invés de público pagante ficar no denominador, ficaria no numerador, e o público não pagante ficaria no denominador, tá? Só seria invertido aí, mas seria o mesmo processo. Agora nós vamos pensar qual que é o público pagante. O público pagante tá aqui, ó, no enunciado dizendo que foi 75% das pessoas que assistiram aquele jogo pagaram o ingresso. Então, esse é o público pagante. Então, seria igual a 75% é a quantidade do público pagante. Lembrando que, para saber o público que não pagou o ingresso, o público não pagante, nós podemos pensar que o total de pessoas no estádio seria 100%, né? O total de pessoas seria 100%. E poderíamos subtrair pela quantidade, pela porcentagem do público pagante, que foi 75%. Subtraindo 100% menos 75% seria igual a 25%. Essa é a porcentagem do público não pagante, 25%. Agora, nós poderemos cancelar essa porcentagem, porque no numerador e no denominador, então nós vamos cancelar, vamos cortar, né, a porcentagem, fica só 25, 75. Aí, como nós podemos simplificar, né, podemos simplificar 25 por 25 e 75 também por 25, que seria igual a 25 dividido por 25 é igual a 1. 75 dividido por 25 é igual a 3. Ok? Então, seria igual a 1/3. Letra B. 1/3. Ok. Essa seria a razão entre o público não pagante e o público pagante. Ok? 1/3. Quarta questão. Um suinocultor tinha ração para alimentar seus 100 porcos por 30 dias. Se o consumo diário de ração de cada porco é constante, ou seja, cada porco sempre come a mesma quantidade de ração, né? Se diz que é constante. E o suinocultor comprou mais 20 porcos, então a ração irá durar quantos dias? Prestem atenção. Antes ele tinha apenas 100 porcos. Agora ele tem ainda os 100 porcos, só que ele comprou mais 20 porcos. Então, vamos lá observar a quantidade de porcos. Nós podemos observar aqui a quantidade de porcos que ele tinha antes e a quantidade de porcos que ele tinha depois, que ficará mais fácil, né? Então, a quantidade de porcos que ele tinha antes eram 100 porcos. Tinha 100 porcos antes. A quantidade de porcos que ele tem agora são os 100 porcos mais esses 20 porcos que ele comprou. Então, são 120 porcos que ele tem agora, depois de ter comprado mais. E nós podemos observar também a quantidade de dias que a ração dura. Antes, para os 100 porcos, a ração durava 30 dias. Não tá falando a quantidade de ração, só tá falando a quantidade de dias que aquela ração que ele comprava durava. São 30 dias. Agora, com 120 porcos, eu não sei quantos dias dura a ração, porque o enunciado não falou pra gente. Então, nós podemos utilizar uma variável, pode ser o X, né?
para representar essa quantidade de dias que a ração dura com os 120 porcos. E aí, nós podemos observar que nós temos aqui duas grandezas. Nós temos duas grandezas, a quantidade de porcos e a quantidade de dias. Lembrando que a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. A quantidade de porcos pode ser medida, né? E a quantidade de dias também pode ser medida. Então, são duas grandezas. São duas grandezas. Nós precisamos observar que se aumentar a quantidade de porcos, com certeza, se ele comprou, não sei qual a quantidade, né? Mas se ele comprar a mesma quantidade de ração, a quantidade de dias que aquela ração irá durar vai diminuir. Por exemplo, se ele comprar uma certa quantidade de ração, se ele tem mais porcos, aquela ração vai acabar mais rápido do que se ele tivesse a mesma quantidade de porcos anterior. Então, se aumentar a quantidade de porcos, a quantidade de dias vai diminuir. Nós dizemos, então, que aqui são duas grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Ok? Então, nós dizemos que são grandezas inversamente proporcionais. Quando nós observamos que são grandezas inversamente proporcionais, nós pegamos a grandeza que tem variável, né? Pegamos a grandeza que tem variável e igualamos a outra grandeza, né? Que no caso, como é inversamente proporcional, quando for inversamente proporcional, nós vamos inverter. Ao invés do 100 ficar no numerador, ele vai ficar no denominador. E o 120, ao invés de ficar no denominador, vai ficar no numerador. Vai ficar 120 sobre 100, ok? Porque é inversamente proporcional, tá bom? Agora, nós iremos efetuar os cálculos, observando que vamos multiplicar cruzado, ficará 120 vezes x, que é igual a 120, x igual a 100 vezes 30, que é igual a 3.000. Agora, nós vamos isolar o x igual a 3.000 sobre 120. 3.000 sobre 120. Podemos simplificar antes de dividir, tá? Simplificando por 10. Fica x igual a 300 dividido por 12. 300 dividido por 12 é igual a 25. Então, 25 dias. O que antes, a quantidade de ração que antes durava 30 dias, agora vai durar apenas 25 dias. Por quê? Porque aumentou a quantidade de porcos. Tá bem? Aumentou a quantidade de porcos, então diminuir a quantidade de dias. A resposta seria 25 dias. Quinta questão agora. Quinta questão, nós temos... se duas impressoras trabalhando 8 horas por dia levam 5 dias para fazer determinado trabalho, então 4 impressoras com a mesma eficiência das anteriores, então essas 4 impressoras irão trabalhar do mesmo jeito que as duas impressoras trabalhavam, tá? Com o mesmo ritmo. Então, trabalhando 10 horas por dia, essas quatro impressoras levarão quantos dias para realizar o mesmo trabalho? Então, do mesmo modo, o que nós iremos fazer? Do mesmo modo, nós iremos observar a quantidade de grandeza, né? As grandezas, nós iremos observar as grandezas, que é a quantidade de impressoras, né? Que tenho aqui a quantidade de impressoras, tenho também a quantidade de horas por dia, e tenho também a quantidade de dias. Como nós fizemos na questão anterior, vamos comparar o que eu tinha antes com o que eu tenho depois.
porque aumentou a quantidade de impressoras agora, tá? Aumentou a quantidade de impressoras. Então, antes eu tinha 2 impressoras. Agora eu tenho 4 impressoras. Antes, a impressora trabalhava 8 horas por dia. Agora ela vai trabalhar 10 horas por dia. Essas 4 impressoras. Então, antes, elas trabalhavam por 5 dias para realizar esse trabalho. Agora, não sabemos quantos dias elas vão trabalhar. Então, não sabemos, como nós não sabemos, nós utilizamos uma letra, uma variável, tá? Então, com 2 impressoras, durante 8 horas e 5 dias, eu consigo realizar determinado trabalho. Agora, nós vamos ter 4 impressoras e vamos trabalhar 10 horas por dia. Aí eu quero saber quantos dias vamos precisar trabalhar para fazer o mesmo trabalho que as 2 impressoras faziam antes. Ok? Vamos novamente comparar. Nós sempre vamos comparar a variável que tem a letra, né? A variável não, a grandeza. A grandeza que tem a letra, nós sempre vamos observar a grandeza que tem a letra, que tem a variável, né, no caso, que é a quantidade de dias, nesse caso aqui. Nós vamos comparar ela com as outras quantidades, né? Então, por exemplo, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas no dia, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas no dia, eu vou diminuir a quantidade de dias trabalhados. E se eu vou aumentar a quantidade de impressoras, eu vou diminuir também a quantidade de dias trabalhados, tá bom? Eu vou diminuir. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. A quantidade de dias é inversamente proporcional à quantidade de horas e a quantidade de dias é inversamente proporcional à quantidade de impressoras, tá? Nós vamos agora pegar... Agora, nós não temos mais 2 grandezas, nós temos 3 grandezas, tá? Aqui seria uma regra de 3 composta, com 3 grandezas. E aí, nós vamos pegar a grandeza que tem variável, que é a quantidade de dias, ficaria 5 sobre x, e igualar ao produto das outras 2 grandezas. O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, nós vamos colocar em forma de multiplicação as horas por dia e a quantidade de impressoras. Só que, como as grandezas são inversamente proporcionais, quando são inversamente proporcionais, nós temos que inverter, tá? Ao invés do 8 ficar em cima, ele vai ficar embaixo, e ao invés do 10 ficar embaixo, ele vai ficar em cima. Ficar 10 sobre 8 vezes, porque é o produto, né? Também é inversamente proporcional, então vou inverter. 4 vai ficar em cima e 2 vai ficar embaixo, ok? Agora eu vou resolver primeiro a multiplicação, então eu repito 5x igual a... Vou resolver. 10 vezes 4, 40. 8 vezes 2, 16. Agora que já está resolvido, nós vamos multiplicar cruzado, ok? 5 vezes 16 e x vezes 40. 40 vezes x é igual a 40x, que é igual a 5 vezes 16. 5 vezes 16 é igual a 16 vezes 5, é igual a 80. Igual a 80. Vamos isolar o x. X é igual a 80 sobre 40. 80 dividido por 40. X é igual a 2. Então, a resposta seria 2 dias. Observem que de 2 impressoras, agora nós temos 4. E antes era trabalhado só 8 horas por dia. Agora são trabalhadas 10 horas por dia. Então, a quantidade de dias diminuiu bastante, ó. O mesmo trabalho vai ser executado em 2 dias. Sexta questão. Sexta questão, para fazer 180 metros de muro, foram necessários 15 homens, trabalhando 18 dias
de 10 horas. Quantos dias de 6 horas serão necessários para 30 homens fazerem 60 metros do mesmo muro? Ok, vamos lá. A quantidade de metros, vamos pegar as grandezas, quantidade de metros pela quantidade de homens, pela quantidade de dias e a quantidade de horas. Podemos relacionar antes e depois. Vamos observar. Vamos observar que antes eram 180 metros. 180 metros. Agora seriam apenas 60 metros. A quantidade de metros diminuiu. Antes seriam 15 homens. 15 homens. Agora serão 30 homens. Aumentou a quantidade de homens. Antes seriam 18 dias. Agora nós não temos a quantidade de dias, né? O que nós vamos descobrir. Então seria X. A quantidade de horas nós temos. Antes eram 10 horas. Agora são 6 horas. Ok. Vamos observar que quando a quantidade de dias, nós vamos comparar novamente. A grandeza que tem variável, que é a quantidade de dias nesse caso, nós vamos comparar com a quantidade de homens, com as grandezas da quantidade de homens, metros e horas. Então, quando a quantidade de dias diminui, é porque a quantidade de homens aumentou. Na verdade, se aumentar a quantidade de homens, diminui a quantidade de dias para realizar o serviço. E se aumenta a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de dias trabalhados também irá diminuir, na verdade? Ok? Também irá diminuir. Então, temos aqui, podemos cortar, né? Seria o mesmo que simplificar, cortar os zeros, cortar zeros. Podemos simplificar também, né? Podemos simplificar aqui por 2. Aqui também nós podemos simplificar por 2. 6 por 2. Aqui podemos simplificar por 3. E aqui também podemos simplificar por 3. Resultaria em 18 sobre x igual a 18 sobre x igual a 3 sobre 15 dividido por 3 é 5, vezes 6 dividido por 2 é 3, sobre 1 vezes 18 dividido por 3, 6, 6 dividido por 2, 3. Agora podemos multiplicar tudo, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6. Organizando, 18 sobre x igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6. Pode fazer direto e também pode multiplicar primeiro esses dois, depois multiplicar com o próximo, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. Sobre 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Multiplicando cruzado. 54 vezes x, 54. X igual a 18 vezes 15 é igual a 270. Isolando o x é igual a 270 dividido por 54. 270 dividido por 54 é igual a 5. 5 dias. Resposta correta seria 5. Letra C. Questão 7. Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças,
Então, 4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas para produzir 432 peças em 4 dias? Ok, vamos ver a quantidade de máquinas. Quantidade de horas. Observar primeiro as grandezas, a quantidade de dias e a quantidade de peças. Podemos levar em consideração antes e depois também. Antes eram 5 máquinas, agora seriam apenas 4 máquinas. Antes eram quantas horas? 1 hora. 1 hora não, 16 horas. Agora nós não sabemos quantas horas são, né? É o que nós estamos procurando, quantas horas por dia. Então, colocamos X. A quantidade de dias. Antes eram 3 dias, agora seriam 4. Quantidade de peças, antes eram 360 peças, agora seriam 432 peças. Observando as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, ficaria grandeza com a variável 16x igual ao produto das outras grandezas, 4/5 vezes 4/3 vezes 360 sobre 432. Resolvendo, 16 sobre x é igual a 4 vezes 4, 16, 5 vezes 3, 15, vezes 360 sobre 432. Agora nós podemos simplificar, né? Podemos simplificar aqui por 15 e aqui também por 15. E podemos simplificar por 16 e aqui também por 16. 16x é igual a 16 dividido por 16 é 1, 15 dividido por 15 é 1 também, vezes 360 dividido por 15 é igual a 24, 432 dividido por 16 é igual a 27, 16 sobre x é igual a 1 vezes 24, que é igual a 24, 1 vezes 27, que é igual a 27. Multiplicando cruzado, 24 vezes x é igual a 24x, igual a 16 vezes 27, igual a 432. X é igual a, vamos isolar, 432 sobre 24, dividindo, x é igual a 432 dividido por 24 igual a 18 horas. Então, 18 horas. Correta seria a letra A.